Olá, pessoal. Mais uma vez, bem-vindos a um próximo episódio do F-Hop Podcast. E nós estamos felizes com essa nova temporada. O senhor tem nos trazido amigos de longa data, de muito tempo. E hoje nós temos uma pessoa muito especial. Tá faltando a esposa dele, que incrementaria, melhoraria esse podcast. Com certeza. Mas hoje nós temos o Web Venga aqui. E eu falo da Nath porque é injusto eu falar da história deles sem mencionar ela já de partida. Essa família foi parte essencial da fundação da F-Hop. Eles estavam aqui do dia 1, quando tudo começou. E hoje nós vamos ouvir as histórias do que o senhor tem feito na família do Web Venga. Bem-vindo, Web. Amém. Cara, que prazer estar aqui com vocês. É legal já começar dizendo isso, que uma das minhas táticas sociais é sempre levar minha esposa, porque é muito mais fácil das pessoas gostarem de mim quando eles encontram e conhecem minha esposa. Web, hoje você tá morando aonde? Conta um pouquinho pro pessoal do porquê você é parte da nossa história. Uhum. E fala um pouquinho da tua família. Eu sou casado já há 16 anos com a Nath, a quem eu conheci nos Estados Unidos. Com 21 anos eu fui para os Estados Unidos, meu pai morava lá. Fui para lá porque consegui o green card, fui para o sonho americano, conheci a Nath na igreja onde meu pai trabalhava, mineira, nos Estados Unidos. É raro o mineiro nos Estados Unidos, quase não Raríssimo, é difícil me encontrar, especialmente da região de Valadares. Ela é de Mantena, uma cidadezinha bem pequenininha, e foi parar lá de uma maneira louca. A gente tem que fazer um podcast com a Nath. Tem que fazer um podcast com a Nath. A história dela daria um livro incrível. E nos conhecemos, ela tinha acabado de se converter, tinha poucos meses, nova convertida. Eu, filho de pastor, com expectativa de casamento, assim, tem que casar com uma pessoa que seja madura na fé e tal. Me apaixonei por uma nova convertida na época, cheia de ainda estruturas e pensamentos vinda do mundão, e foi uma jornada bem legal, porque a gente, entendedores das nossas dificuldades, a gente resolveu de cara assim, colocar limites muito rígidos para o nosso relacionamento. A gente demorou 1 ano e 5 meses de começar a namorar, noivado e casamento. Então 1 ano na verdade 1 ano e 3 meses, a gente se casou em setembro de 2007. E aí vai fazer agora 16 anos esse mês. E aí, em novembro, 3 meses depois, a gente se mudou para a base missionária em Charlotte, na Carolina do Norte, para fazer parte do Z-Hop, que era uma casa de oração que existia lá. Então, 2 meses de casado, já nos mudamos para tempo integral na obra. Ela com já e agora quase 2 anos de convertido, saímos da aba dos nossos pais, da região ali de New Jersey, que todo mundo falava português, para uma região totalmente americana, uma cultura totalmente diferente. E foi ali que, em North Carolina, que minha filha nasceu. Ana Petra nasceu lá enquanto a gente servia. Servimos ali 3 anos e meio. E aí o Kirk Bennett, que era o líder, o diretor dessa casa de oração, voltou para Kansas City. Nessa volta dele, ele meio que convidou a gente, de muitas maneiras a gente sabia e entendia que a gente deveria ir juntos, mesmo a gente não entendendo e não conhecendo o IHOP. Eu nunca tinha ouvido falar do IHOP antes de ter ido para o IHOP, me mudar. Então a gente só conhecia a casa de oração baseada no Z-Hop. O IHOP a gente nem sabia o que era. Quando a gente se mudou para lá, foi lá em Kansas City que meu outro filho nasceu, o Joseph. E nós servimos lá também por mais 3 anos e meio, mais ou menos. E foi de lá que a gente veio junto com o Duane parar em Florianópolis em 2013. Migrando, né? Porque a gente sentiu que nós estávamos voltando para o Brasil como missionários. Não tinha uma ideia assim, somos brasileiros, estamos voltando para o Brasil. Porque a gente se conheceu nos Estados Unidos, fizemos família nos Estados Unidos, praticamente viramos adultos nos Estados Unidos. Sim.
Então, o Brasil já era muito diferente para a gente não entendia a vida adulta no Brasil. Então, nós voltamos com essas famílias para começar o F-Hop com a mentalidade, estamos indo como missionário, porque a gente não sabe viver, não sabe o que é sistema bancário, como pegar um documento, CPF. Meu Deus, cartório é um mundo paralelo no Brasil. Então, foi bem complicado para a gente, mas a nossa família foi construída nessa correria de mudanças e idas e vindas. Vamos falar, porque você tem uma perspectiva de quem veio para cá ajudar a começar a F-Hop. E aqui a gente já teve podcast com o Duane, com a Jen, nós já contamos um pouco da história da minha perspectiva, né? Quando eu era aluno lá da EMI. Como é que foi o sonhar de voltar para o Brasil para plantar uma igreja, uma base missionária? Você lembra como é que você ouviu isso? Cara, o dia que você conversou com o Duane, como é que caiu no seu coração essa ideia, esse pensamento, essa possibilidade? Me conta um pouquinho desse processo. Eu e a Nath, em Kansas City, a gente começou a sentir ter um sentimento que crescia no nosso coração em relação ao Brasil, mas a gente sempre conversava, vamos voltar para o Brasil. Parecia que a gente estava desistindo da oportunidade de estar nos Estados Unidos, parecia que é algo que todo brasileiro quer. E a gente tinha essa possibilidade de estar lá e crescer lá e fazer vida lá. Mas a gente tinha esse desejo, a gente deveria investir de alguma maneira na nação brasileira com aquilo que o Senhor nos deu. Mas sempre que a gente cogitava, o pensamento era, não vale a pena sair dos Estados Unidos e voltar para o Brasil sem propósito, sem que a gente esteja indo para um lugar específico, para uma função específica, para um propósito específico. Então a gente meio que vamos voltar? Aí, mano, não faz sentido voltar, não faz sentido abandonar tudo. Eu me lembro até uma vez, essa é daquelas histórias bem proféticas, assim, a gente foi almoçar com o Rafael Conrado. Ele estava vindo visitar Kansas City e a gente foi almoçar com ele lá no Dos de Oros. E aí, comendo comida mexicana, e aí começamos a conversar, ele não fala nada, não quero saber de vocês, eu quero poder falar de Deus para vocês. Aí ele virou alguma coisa, sabe a linguagem do Rafael Conrado, quem conhece o Rafael, queridíssimo ele, e ele meteu Deus vai colocar vocês aonde vocês deveriam ir, mas não é agora. Eu sei que vocês estão querendo, cogitando ir, mas não vão ainda, mas em 2 tempos e metade de um tempo vocês estarão para onde vocês deveriam ir. É aquela linguagem de Daniel, assim, né? E a gente, cara, que é esse? O que ele tá falando? Como assim, né? Mas pra gente a parte do ainda não fez muito sentido na hora ali, imediato, porque a gente estava cogitando voltar para o Brasil. E nisso, passou aquele ano, isso por volta de 2011, mais ou menos. No ano seguinte, começou a crescer o número de brasileiros que vinham para o iHop conhecer. Na época, eu era o único brasileiro em tempo integral no iHop como staff. Então, a gente não era acostumado muito com brasileiro. Com os intensivos, o pessoal começou a vir. O Duane começou a visitar o Brasil e começou a se apaixonar pelo Brasil. Eu ainda não tinha tanto relacionamento com o Duane na época, mas uma vez eu sempre estava na sala de oração. E a gente se via, se cumprimentava, e às vezes ele contava que tinha ido para o Brasil. Numa dessas, ele falou, vamos tomar um café. E aí... o tal do café, né? O tal do café. E ele, vamos tomar um café? Eu falei, meu Deus do céu, o que o Duane quer comigo? Não faz sentido. O pessoal, o Duane era um líder da alta cúpula, né? O Duane querer conversar com você já pensa, né, cara, o que eu fiz de errado? O que as câmeras pegaram, né? E aí ele sentou e falou, cara, Deus tem falado pra gente a respeito do Brasil e tal. O que você pensa sobre a gente se mudar pra lá? E eu, cara, que incrível, você vai pro Brasil. Tal, cara, quando eu olho pra trás hoje, eu pensei, nós éramos tudo loucos, velho. Louco. E aí ele viu, e eu falando, nossa, que felizão, né? O Duane vai pro Brasil, incrível. E aí ele vira, eu queria que você orasse
pela possibilidade de vocês se juntarem ao nosso time de plantadores, o core team que vai plantar essa casa de oração. E aí eu saí dessa reunião assim, meu Deus, o que tá acontecendo? Eu lembro direitinho que eu cheguei em casa e falei assim, amor, o Duane me chamou para tomar um café. E eu não falei mais nada. E ela falou simplesmente essas palavras. O quê? Ele tá se mudando pro Brasil e tá chamando a gente para ir junto? Ela não sabia de nada. Eu falei, como que você sabe? Eu sei que é isso que ele queria falar. Eu falei, não é possível, velho. Não é possível. Como assim você sabe disso? Resumindo a história, nós passamos um processo lá com o time, se reunindo e conversando. Eu lembro, todo domingo à tarde, né? Tentando almoçar na casa comendo, dele. Planejando, fazendo nome, fazendo declaração de fé, essas coisas tudo. E aí, quando nós nos mudamos para Floripa, essa que é o final dessa história do Conrado. Eu acho que eu nunca tive a oportunidade de contar para ele depois. No dia, o Duane veio primeiro para Floripa e eu vim quase um mês depois. Passamos em Minas, passamos no Rio, passamos em Mantena, viajamos o Brasil descendo em direção a Floripa. Paramos em Balneário, que era onde minha família morava na época, ficamos lá e aí ficamos quase uma semana. Aí descemos para Floripa, vamos lá conhecer a cidade onde a gente vai morar, vamos procurar casa. No dia que a gente estava entrando na ponte, lá, sabe na hora que passa no viaduto que parece Floripa pintado? A gente estava ali. E aí eu lembrei, amor, você se lembra da palavra do Conrado? Do Rafael? E aí ela, eu me lembro, ele falou 2 anos, faz as contas. E isso a gente acessando, na hora que a gente estava no meio da ponte. A Nath faz a conta, amor, são exatamente 2 anos e meio desde o dia que ele deu essa palavra. Nós estamos entrando em Florianópolis hoje. Caralho, a gente começou a chorar na hora. Deus, o Senhor é bom. O Senhor sabe como liderar a nossa família. Aquela estação foi marcada por muitas histórias assim, né? Eu tenho a história da nossa casa foi... Você tem a história da sua casa. Bom, você tem um monte de história legal, mas tem uma história de dificuldade que aconteceu naquela época. E aí eu queria até te perguntar, né, sobre alguns milagres financeiros, provisão, a casa. Mas eu lembro, era ali nos primeiros anos da F-Hop, e nós recebemos a ligação você ligou para o Duane e comentou que você tinha tido um acidente de carro. E eu lembro que era um tempo difícil já, a tensão econômica, começar uma base missionária, levantando sustento, você já tinha 2 filhos, e de repente aquele acidente de carro, e eu lembro de falar com o Duane, a gente orou por você naquela tarde, porque ele falou assim, isso tem o potencial de tirá-los do campo missionário. A gente precisa orar por eles, porque isso tem o potencial de tirá-los. Estava sensível. E eu vi depois, tem tanta história, a gente precisaria de uns 3 podcasts. Sim. Hoje eu ainda vejo você dirigindo aquele Volkswagen, né, de uma maneira doida. Deus te deu carro, Deus te ajudou a achar uma casa, Deus proveu no meio de dificuldades. Conta pra gente história de provisão e histórias doidas, como se fosse Deus gritando do céu, eu tô com vocês e eu tô do lado aqui, eu não os desamparei. Conta pra gente algumas dessas histórias. Cara, histórias financeiras, para mim, é uma das maneiras mais claras de Deus mostrar a presença dele na construção da minha família. Porque eu vim de uma família muito simples em Varginha. Ir para os Estados Unidos nunca foi meu sonho. Então, nunca cresceu no meu coração um apego por riqueza, por ser rico, famoso ou... influência, nada disso nunca foi um problema para mim, uma tentação, sabe? Tanto que até hoje eu não gosto e não quero me aparecer, não é algo que preenche, que mexe. E então, voltar dos Estados Unidos para cá, tinha um certo aspecto de tipo, pô, o pessoal tá vindo da gringa, cheio de grana. Mas para nós não era essa a realidade. Nós tínhamos mantenedores que nos ajudavam, mas era algo do tipo... Nós precisávamos de R$5.000 para nos manter com
uma família de 4 em Floripa. A gente recebia, tipo, 1.000 e pouco, 2.000 reais ao todo. O resto era, tipo, então onde vai sair? Como que vai ser? Sim. Eu lembro uma vez que a gente já tinha passado pelo Z-Hop, pelo iHop, e uma hora a gente parou para considerar, nos Estados Unidos, a maior parte dos meus recursos, dos nossos parceiros, vinham de brasileiros que semeavam em dólar para nos manter na casa de oração. Não eram de americanos que estavam pagando para a gente, eram brasileiros que, com uma taxa de câmbio Conversão. absurda. E mesmo assim, eles nos sustentavam lá. Quando a gente chegou no Brasil, a gente tinha coisas boas vindas dos Estados Unidos que nós trouxemos nos containers, mas não tinha recurso. Sim. Não tinha, a casa de oração não tinha recurso para nos manter mais. E existe um mito ainda que permeia a vida da F-Hop hoje, que o pessoal que não conhece a nossa história acha que o iHop bancou. Bancou missionários, bancou estrutura. Ninguém. Nós viemos com a cara e com a coragem. E algumas pranchas, que eu lembro. E algumas pranchas e caiaques. O caiaque eu tive que trazer. Eu queria um caiaque em Floripa. Mas o carro que a gente tinha quando a gente chegou em Floripa era um carro que a minha mãe recebeu uma herança muito pontual também, comprou o carro, a herança que era para ser dividida pelos irmãos, aí comprou um carro e me emprestou, deixou comigo. Era um Palio de 2 portas. Palio preto. O Palio preto. Foi esse que eu bati. Foi uma loucura. Você lembra, cara, aquele dia? Meu, eu lembro direitinho. É até Sim. ruim de falar, porque, cara, foi uma das experiências mais horríveis da minha vida, de bater de frente com outro carro, assim, dar perda total no carro, praticamente. E o filme que passa na tua cabeça, tu considera parecia, o campo missionário, a vida missionária, o conserto, o custo, o a falta de carro que mantimento. não era meu. Carro que não era teu. Carro que não era meu, que precisava ser restituído, que precisava ser consertado. Da onde que eu vou tirar? Eu não tenho nem para pagar a conta do mês, vou pagar um carro que o custo era tipo assim, 5.000 reais para consertar. E no dia seguinte tinha sala de oração, aula para dar, missionários. O diretor do Fascinação continuava tendo que ir, continuava tendo que fazer. Final de semana tinha viagem, que eu ia viajar. Então a vida não parava. As crianças crescendo, precisando de você. A vida não para te perguntar, e aí, tá dando conta? Tá resolvendo as coisas? Então, a vida ministerial para a gente, ela serviu para demonstrar o cuidado de Deus em meio à aflição do dia a dia. A aflição de não saber como pagar as contas. A aflição de não saber se os seus filhos vão ter o que precisam. A minha filha, por exemplo, a primeira filha, nós não precisamos comprar absolutamente nada para ela, nem fralda, nem roupa, nem nada, até os 5 anos de idade dela. Até os 5 anos, nem fralda a gente teve que tirar do bolso para pagar. Eu me lembro uma história dela, que ela queria muito uma bicicleta. Né? Lá para os 3 anos dela, ela queria uma bicicleta. E a gente não tinha de onde tirar. Isso foi lá em Kansas City. Queria uma bicicleta. A gente, cara, onde que eu vou tirar uma bicicleta? E a gente falando para ela, filha, ora, pede para Deus. Deus conhece a necessidade, mas você precisa orar, você precisa falar para Ele. E toda noite antes de dormir, ela orava. God, give me my bike. Me dê minha bicicleta. E ela começou a orar e era tipo assim, daqui a 1 mês o aniversário dela. Na primeira semana que ela estava orando toda noite, entrou um dinheiro que a gente sabia. A gente não estava esperando esse dinheiro. Ele não tá vindo para Era Deus falando, eu tô a gente respondendo. sabia falando, cara, esse dinheiro é o dinheiro da Ana. E os filhos de vocês foram forjados em histórias de provisão, em milagres. E aí, cara, compramos a bicicleta, mas não era o aniversário dela ainda. E a gente esconder. Colocou a bicicleta dela no porta-mala, Vini. Só que nós não dissemos para ela que a bicicleta já estava no porta-mala. A gente incentivou ela de continuar orando. Continua orando, filha. Continua orando, que Deus vai prover. Ensinando para ela o valor da oração dela. Sim, sim. Em relação até que venha, até que ele responda. Ore, converse com Deus. E no dia do aniversário dela, cantando parabéns e tal. A hora dos presentes. E aí ela, e minha bike? Misturando inglês e português. Minha bike.
E aí a gente falou, filha, ora de novo, fecha seus olhos agora e ora. E ela fechou os olhinhos, enquanto ela estava orando, a gente colocou a bicicleta na frente dela. E aí ela abriu os olhos. Deus responde oração, papai, ele me ouviu. E eu lembro que eu contei essa história várias vezes no Fascinação com uma lição que nós aprendemos de que a resposta para as nossas necessidades sempre está no porta-mala. Sim. Deus sempre tem um meio de provisão e de cuidado com o seu povo. Mas não é imediato. É mesmo que pareça demorar. Sim. Ele vai trazer justiça, ele vai consertar, ele vai fazer o que é necessário. Mas às vezes a nossa provisão está no porta-mala. A gente só precisa continuar crendo, continuar com o coração no lugar de oração, confiando de que ele é um bom pastor. E caso necessário, quando for a hora, ele vai trazer a provisão. Sim. E às vezes ele não traz. A gente sempre diz que Deus é um Deus de ele não é um Deus dos 45 do segundo tempo. Ele é o Deus do terceiro jogo, às vezes. Ele deixa você passar o perrengue, ele deixa acumular o perrengue. Quantas vezes a gente atrasou o aluguel e nos Estados Unidos vai adicionar na taxa por dia? E vai acumulando. E quantas vezes isso aconteceu e Deus, do nada, pum, provia o dinheiro inteiro, com todos os juros, com todo o atraso. E a gente ia orar e falar, Deus, por que isso não proveu antes dos juros? E olha quanto a gente teria agora para gastar. Quanto a gente teria para fazer outras coisas. Sim. Mas o que ele estava fazendo, ele não estava simplesmente lidando com a necessidade, ele estava lidando com o nosso coração e confiança em relação a ele. Né? Quando a gente chegou em Floripa, a gente tinha uma região que a gente queria morar em Floripa, que era perto ali da Lagoinha, né? Lagoinha pequena, Novo Campeche. Até porque você tinha um caiaque que eu você tinha precisava usar. Eu precisava um lugar para colocar o caiaque. E aí a gente começou a vir para Floripa e passar o dia inteiro, eu ia rua por rua, procurando casas, aluguel direto do proprietário, porque eu não tinha crédito, eu não tinha, como é que chama? Fiador. Avalista, porque todo mundo em Floripa pede avalista local. A gente não conhecia ninguém na ilha, missionários estão chegando agora. A gente não tinha quem indica. A gente não tinha Precisava de dinheiro para calção pesado. E às vezes eles pediam aqueles... Seguro, um monte de coisa fiança, que a gente não tinha. Eu não tinha nada, Vini. Não tinha nome, não tinha dinheiro, não tinha nada. E quando a gente chegou, indo de rua em rua, eu ligava e os caras não queriam alugar para mim porque eu não era daqui, não sabia se tinha como pagar. Não, e quando os caras perguntavam, o que você faz? Vou falar que sou missionário, cara, levanto sustento. Mas naquela época é pior ainda, porque onde você trabalha? Nem tinha ainda a base missionária. Eu trabalho, nós estamos mudando dos Estados Unidos agora, e os caras... Que garantia que nós temos que você vai pagar alguma coisa, sendo que nem um emprego você tem? E aí, num dia, já no final de semana, cara, eu já estava cansado de procurar e não achava. Eu parei o carro, assim, numa viela, na rua ali do Gabriel, onde o Gabriel morava perto da Lagoinha, e eu parei o carro, o Palio preto, e eu fechei os olhos e falei, Deus, o Senhor nos trouxe para cá. E o Senhor disse que o Senhor teria um lugar separado para nós. Então, me mostra, porque eu não estou achando. Eu não sei aonde é esse lugar. Se o Senhor não me direcionar, eu não vou saber. Cara, eu abri os olhos assim, Vini. Na hora que eu abri, 4 casas para frente, saiu 2 mulheres e um cara de uma casa. E eu peguei o carro, fiz o primeiro, fui dirigindo devagarzinho na viela. Não é viela, é servidão. Servidão. E aí, cheguei, parei e falei, gente, vocês sabem de alguma casa para alugar aqui? E a moça disse, sim, a minha. Eu falei, mas onde fica? Ela, 2 ruas aqui pro lado. Mas precisa de ser 3 quartos. A minha é de 3 quartos. Mas precisa de ser até esse valor. É esse o valor que eu tô pedindo. Aí eu pensei, cara, 3 quartos nesse valor, aqui deve ser... Vocês tinham uma das melhores casas deve ali ser do uma pessoal. favela. Eu pensei assim, cara, deve ser um barraco assim, mofado, porque aqui tem muita casa de madeira, né? Eu imaginei, deve ser uma casa de madeira velha, horrível. Perto da praia, perto com da aquele praia. Não umidade. pode ser que esse valor aí... Posso lá olhar?
Pode. Entrei na casa, era pequena, mas aconchegante. Eu olhei aquele teto e falei, cara, minha esposa vai amar Pé direito, aqui. alto. Ela vai amar. 2 quadras da praia. Dava pra ver a praia de longe, assim. Falei, cara, o que é essa casa? Aí voltei, fui encontrar a mulher, que ela falou, depois você volta aqui que a gente conversa. Aí cheguei lá, aí eu falei, olha, eu queria muito sua casa. Aí ela, que bom que você gostou. E qual é a sua garantia? O que você tem para me dar? Você tem fiador? Eu, não. Você tem calção? Eu falei, olha, eu tenho um valor de 2 aluguéis. Aí ela, mas que garantia que você me dá? E eu falei assim, olha, eu não tenho garantia. A única coisa que eu tenho para te dar é a minha palavra. Nós viemos dos Estados Unidos agora e nós estamos plantando uma casa de oração aqui, uma igreja, nós queremos fazer a exaltação do nome de Jesus, queremos fazer o nome de Jesus conhecido nessa ilha e tal. Comecei a pregar para a mulher, como se tipo assim, eu estivesse falando com você aqui agora. E ela olhando para mim, mas de repente, cara, ela começou a chorar na minha frente, assim. E eu fiquei assim, cara, o que eu falei de errado, né? E a mulher me parou, eu parei ela, na verdade, eu falei, o que aconteceu? O que está acontecendo? Aí ela diz assim, talvez você não entenda, mas 10 anos atrás Deus me trouxe para Floripa e uma coisa que ele me disse lá atrás era de que Deus traria pessoas de outras nações para estabelecer o nome dele dia e noite aqui nessa cidade. Meu Deus. E de que eu faria parte disso de alguma maneira. Aí eu fiquei assim, né? Como pode 10 anos atrás? Deus já estava esperando a gente na ilha. Aí tu se tornou um calvinista na Na hora. Ali. E aí ela falou assim, mas calma, eu não posso ser emocionado porque eu já errei antes, eu não posso confiar em qualquer um. Deixa eu orar um pouquinho e depois eu te respondo. Naquela noite, foi na sexta, no sábado de manhã a Nath veio, gostou. No sábado à noite ela foi para uma reunião de oração. Na reunião de oração da igreja dela em Floripa, um cara que tinha assistido o nosso vídeo de mudança de Kansas City para o Brasil, vira no meio da reunião de oração, gente, vocês estão sabendo que o iHop está vindo para Floripa? Nossa, eu assisti um vídeo de um casal lá do iHop, o Web e a Nath. Eu conheci ele, eu estou seguindo ele, eles são incríveis. A ela, qual que é o nome dele? Web e Nath. Aí ela, me fala mais. E o rapaz praticamente evangelizou ela em relação a gente no domingo, 6 horas da manhã, no sábado. No domingo, 6 horas da manhã, ela me manda mensagem. Vem aqui que a chave já está pronta para você. Meu Deus. E nos mudamos e a gente morou os 6 anos em Floripa, naquela casa. Muito boa. Amando aquela casa e ela nunca aumentou o aluguel em 6 anos pra gente, cara. Que incrível. E essa foi a história de provisão da casa pra gente. Mas pra mim, essa história é simplesmente para dizer que para nós, Deus deixou claro o cuidado dele para nossa família. Ele gritou do céu. Gritou do céu para dizer, vocês não estão abandonados e não estão ficando loucos em relação ao que vocês estão fazendo. Sim. E aí, nessa jornada, Web, vocês identificaram, perceberam, ouviram a sutil voz do Senhor chamando vocês para o pastoreio. Uhum. Porque eu lembro que a gente, por ter vindo de uma igreja americana não tradicional, nós nem sabíamos lidar muito bem com formalidades, nomenclaturas, títulos, mas o sentido do pastoreio acontecia todos os dias no F-Hop, por causa da base missionária, por causa dos alunos. A gente já tinha a igreja, mas nós não nos envolvíamos com a igreja, a gente estava focado na base missionária, o Dwayne cuidava da igreja com Moisés, mas o sentimento e o chamado pastoral começou muito cedo na tua vida, mesmo antes de vir para o Brasil. Como é que tem sido essa jornada e como o Senhor te conduziu aonde você está hoje, percebendo, ouvindo, discernindo, dando passos? Conta um pouquinho do chamado pastoral. Eu sou filho de pastor, né? A igreja do meu pai, na época dos anos 80, 90, nasceu dentro da sala da minha casa. Então eu cresci vendo plantação de igreja, vendo igreja acontecendo. Conversões, curas, milagres e um monte de outras coisas negativas também. Por causa do pastoreio, por causa da loucura da época, a igreja dos meus pais na época, eles viam muito daquele exemplo das comunidades
Keith Green, tá precisando, não tem onde morar, vai morar com a gente. Então a casa sempre cheia, sempre lotada. Então eu vi muita coisa ruim acontecendo também. Ao longo dos anos, lá para minha adolescência, eu meio que cansei de ver coisas ruins na igreja. E eu acho que nessa época eu fiquei com um sentimento de que eu nunca teria essa vida. Nunca escolheria essa vida para mim, de pastoreio. Na casa de oração, como missionário, eu me sentia confortável pelo fato de eu estar em tempo integral no ministério, mas não ter uma nomenclatura ou uma função pastoral. Então eu me sentia seguro. Não, aqui eu posso ser sem ser. Sim. E isso aconteceu por alguns anos. Até eu acho que o próprio Fascinação me ajudou muito nessa percepção minha de que a nossa família era muito pastoral. Sim, eu lembro disso. Só para quem está assistindo e não sabe, o Fascinação é uma escola de 5 meses que existe aqui na F-Hop. Nós estamos indo ano que vem para 10 anos de ministério e desde o dia 1 tinha o Fascinação. O Web e a Nath foram os fundadores, os idealizadores do Fascinação. Vai para a 20ª turma, mas eles estavam aqui desde o início. Então, quando ele fala Fascinação, pensa assim... hoje eu olho para trás e falo que pais, líderes, igrejas corajosas de mandar para Floripa seus 30, 40 jovens para serem liderados por nós e ali você conhecer o pastoreio. E querendo ou não, por mais que a gente estava envolvido e fazendo ministério em tempo integral, a nossa experiência no Brasil fazendo o que a gente estava fazendo era pouquíssima. Sim. A gente tinha o desejo, tinha o coração. Até a dinâmica cultural, eu lembro. Nossas reuniões de liderança era, a gente precisa entender a cultura brasileira, a gente precisa entender a igreja. Por que eles pensam assim? Por que eles fazem assim? Né? A gente tinha dificuldade de entender os próprios brasileiros, que a gente não conseguia entender a cultura evangélica brasileira. Então, pra gente, a gente estava meio que tentando entender. A minha casa aqui, naturalmente, se tornou cheia também. A minha esposa, sempre eu digo que ela tem um dom de hospitalidade. Ela sabe como receber pessoas e fazer um sanduíche de R$1 parecer um sanduíche de R$30. Ela sabe como embelezar e fazer com que as pessoas se sintam amadas e queridas. Então, para os alunos, a gente sempre foi esse refúgio para eles, essa família fora de casa. Então, sempre tinha gente e lidava com perguntas, e lidava com o coração, e lidava com as coisas que um pastor faz. E foi eu acho que nessa época do Fascinação que eu comecei a olhar, eu estou pastoreando. Eu já estou pastoreando. Foi o jeitinho de Deus de te trazer para dentro da realidade pastoral e você achando que estava sendo mais esperto que Deus. Eu estou só fazendo ministério. Não, eu estava pastoreando pessoas. Eu não tinha ainda sido ordenado, que isso só veio depois, mas eu já estava fazendo. Então, foi mais ou menos aí que isso começou a crescer no nosso coração. Quando a gente se mudou do F-Hop, passamos por São Paulo, e aí veio a pandemia, a gente chegou até Varginha, que é a minha cidade onde eu nasci, lá no sul de Minas. Tava a pandemia, todas as igrejas fechadas, a maioria das igrejas fechadas. A gente visitou algumas igrejas, mas ainda estava um sentimento em nós que a gente precisa de reuniões de oração, a gente precisa orar e falar sobre a palavra. Essas duas coisas ainda não encontrávamos em Varginha. O que a gente fez? Começamos reuniões de oração em casa. Era minha mãe, eu, Nath e a Ana Petra cuidando do meu sobrinho e do Jojo, como se fosse a salinha das crianças. Toda semana a gente orava, cantava junto, punha lá play no YouTube, e cantava juntos, adorava, falava um pouco sobre a Bíblia e ia embora. Nisso, algumas pessoas começaram, posso participar? Posso ir? Pode, tal, vamos, reunião de oração. Só isso, nada mais. Aí um dia, alguém perguntou, cara, tá aberta a reunião de oração? Não. Mas pode ir. Aí mudamos para nossa casa. Isso estava sendo a casa da minha mãe. Aí essa reunião começou a crescer. 2 meses depois, o pessoal começou a perguntar, Web, posso dizer que
eu tô indo na sua igreja? Eu falei, que igreja, gente? É reunião de oração. E aí perguntava, ué, posso dar o dízimo aqui? Na nossa casa, as reuniões eram na nossa casa. Começamos a adorar, era um culto. E o pessoal, é igreja ou não é? Aí aconteceu uma hora que, tipo, no nosso coração fundamentou a ideia. O Senhor está começando uma igreja em Varginha, de novo. Eu vi isso acontecendo já. Deus está fazendo com a gente aquilo que a gente achou que não ia acontecer em lugar nenhum. A gente que estava passando por Varginha pensando assim, a pandemia vai durar 1 ano, Vini. Vocês estavam, então, na segunda plantação dentro De desses igreja no 7, Brasil. 8 anos de Brasil. Nem isso, na época. No F-Hop, depois começamos lá. A plantação. E aí, só que essa plantação não foi intencional como o F-Hop. Sim. Ela foi, a gente diz, foi acidente, mas... Foi sutil, foi provisional da Sim. parte de Deus. E, resumindo a história, em novembro o pessoal começou a perguntar, e aí, vai ser igreja ou não vai? Aí em novembro de 2020 a gente oficializou, tá, vamos começar uma igreja. E como é que vai chamar? Aí eu falei, Imagodei. Eu falei, Imagodei? Tava estudando pra caramba naquela época já. Imagodei? Que é isso? Que não vai dar certo. Eu lembro direitinho, a gente tava na sala, todo mundo, não vai dar certo isso, que coisa horrível, Imagodei. Eu falei, cara, pensa só nos outros nomes de igreja no Brasil. Que nome que não daria certo? Qualquer nome dá certo. Qualquer nome dá certo, velho. E eu citei alguns nomes, eu cito no... Imagodei pode dar certo, né? E aí, desde 2020, a gente tem implantado a Imagodei já como uma estrutura... Conta pra gente um pouco da igreja. Como é que é, as pessoas que Deus trouxe pra lá, Sim. a tipo de dinâmica que vocês têm, como é que é as reuniões de oração, a gente falou um pouco no almoço hoje, porque você vem na realidade do movimento de oração, mas você está plantando uma igreja e você quer uma igreja que ora. Isso. Como é que está sendo essa dinâmica? Pessoas ouvindo pela primeira vez, talvez, Sim. do iHop ou da Visão? A gente, desde o começo, a gente sempre disse, né, que a gente sempre acreditou que não são todas as igrejas que são chamadas para ser uma casa de oração, mas todas as igrejas são chamadas para orar. Como identidade, minha casa de oração, Isaías 56:7, né? Eu trarei vocês para cá e encherei vocês de alegria na minha casa de oração, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Sim. Mas, como funcionamento de casa de oração, a gente sempre soube que isso não é para toda a igreja. Não vai funcionar dessa maneira. Mas toda igreja local deve ter como fundamento e base a vida de oração. Uma igreja que não ora não é igreja. Uma igreja que não se relaciona com Deus não é igreja. Não existe isso. E não é... oração não é para os... Eu sempre falo, não é para os jedis da igreja, né? Para os superpoderosos. Oração é para todos, do pastor ao cara que se converteu ontem. Eu falei esses dias na nossa igreja, e eu falei isso em uma igreja que eu estava ministrando, e eu depois me arrependi, porque eu não quero causar escândalo. Mas um dos meus sonhos é terminar com todos os ministérios de intercessão das igrejas. Eu vou acabar com os ministérios de intercessão, no sentido de Sim. tirar esse senso de elitismo. Exato. Sabe? De que só alguns podem, são chamados para isso. Eu conto a história de Moisés no monte, em Êxodo 19, como o primeiro departamento de intercessão. Foi o povo olhando para Moisés e falou, Moisés, você sobe e conversa com Deus, o que ele disser, você conta para nós. Boa, eu vou colocar isso na minha fala agora. Querendo dizer, cara, quando foi que Deus disse que ele queria falar só com Moisés? Ele chamou o povo para que todos vocês ouvissem a minha voz, vivessem segundo os meus mandamentos, e todos vocês serão uma nação de sacerdotes. Sim. Eu não disse, eu vou chamar uns aqui só para se relacionar comigo. Então, quando a gente começou a planejar e a estruturar a plantação da Imagodei, a gente pensou nisso. A gente precisa que a nossa comunidade seja firmada na proclamação da Bíblia, ensino bíblico. A gente quer que seja uma comunidade de liberdade e desejo por Deus na adoração. Então, uma igreja que adora a partir de um conhecimento real e de energia. Eu gosto de dizer que se você não se empolga na proclamação do evangelho ou na adoração, você não deveria se empolgar com mais nada na sua vida. Você não pode ir num estádio e vibrar e cantar e dançar
por causa do seu time se você não faz isso em relação ao conhecimento de Deus e à proclamação do Evangelho. Então, a gente fala que a Imago Dei, a gente incentiva os nossos membros que eles não somente adorem com sua consciência e razão, mas com o corpo, com o espírito, com as emoções, porque o seu ser que está adorando não é simplesmente uma liturgia de cantar música, mas de expressar alegria na presença de Deus por quem Ele é e quem Ele se revela. Então, a adoração nesse sentido, a oração, a gente sempre disse, nós vamos ser uma igreja que ora, nós vamos ser uma igreja que tem oração não como um evento, não como um meio para alcançar algo, não é uma campanha de oração, não é um meio de convencer Deus. Sim. Nós vamos ser uma comunidade que vai manter um relacionamento e um canal aberto com o Senhor. A oração nunca foi desejada por Deus para ser um tipo de poder especial ou evento especial. Sim. Assim como o filho se relaciona com o pai, assim como a noiva se relaciona com o marido em diálogo, nós somos chamados para fazer isso. Eu gosto sempre de pensar ali em Lucas 18, quando Lucas fala a respeito do contexto de Jesus contando a parábola da viúva persistente, ele vai dizer assim, e contou-lhes uma parábola sobre o dever de sempre orar e nunca perder o coração, ou nunca esmorecer. A ideia do que ele está contando aí é no contexto do fim dos tempos de Sim. Lucas 17. E aí ele vai dizer, o que ele está dizendo é praticamente, Jesus ensinou a eles a serem persistentes em orar e manter um diálogo com Deus, porque no contexto do fim dos tempos, ou você estará em diálogo com Deus, ou você vai perder o seu coração. Não existe meio termo. Não existe meio termo. Sim. Tanto que ele vai falar a respeito nessa parábola, falando que não somos nós que estamos forçando a barra para acessar o juiz iníquo. Somos nós aqueles que o Senhor escolheu para fazer as suas vozes conhecidas, ouvidas para Ele, para que Ele faça aquilo que eles estão pedindo. Mas eles não estão pedindo para si, eles estão pedindo o que Deus deseja fazer. Sim. Então, a ideia de implantar essa consciência na igreja não é de fazer com que a igreja aprenda a pedir a coisa certa, mas que elas aprendam com quem elas estão se relacionando. Sim. Oração é a respeito de Deus, de nós nos relacionarmos com Deus como alguém que é bem-vindo, alguém que é aceito, não como alguém que está tentando ganhar de Deus algo, um presentinho de Natal e por isso está puxando o saco. Sim. Entendeu? Então, é basicamente assim que a gente tem estruturado a nossa igreja local. E você vai passar esses dias aqui na F-Hop e nós estamos exatamente agora no meio, começamos hoje a gravação de uma matéria que você ama lecionar, o Senhor te amadureceu ao longo dos anos essa matéria. Tá em 2 minutinhos pra gente sobre o que a gente tá gravando aqui essa semana para o pessoal conhecer. Sim, nós estamos gravando a matéria Reino dos Sacerdotes. É uma matéria que nasceu não fascinação, mas é fruto de anos de grupos de estudos desse assunto. Então, com o Kirk Bennett, nós passamos um pouco mais de 5 anos, toda semana, conversando a respeito do assunto de sacerdócio. Seja o sacerdócio levítico, seja o sacerdócio de outras nações, até de outras culturas, ou do sacerdócio de todos os santos, com como tipo um foco de estudo apenas. Então, quando a gente começou a estruturar a Fascinação, havia esse desejo de falar um pouco mais sobre isso. Eu me lembro que tudo começou porque o Del Anderson veio aqui uma vez, na primeira turma, primeira turma. E em uma das aulas dele, ele mencionou sobre o sacerdócio de todos os santos. E aí, na segunda turma, o pessoal perguntou, nossa, mas e aquela aula do Del? E não tinha ninguém para dar aquela aula. Eu falei, cara, eu vou dar essa aula. Para desenvolver esse assunto. Eu vou falar sobre isso. E aí, a partir da segunda turma, eu comecei a ensinar sobre o sacerdócio. A aula começou a chegar a 21 sessões. Sim. Esses dias para trás, eu escrevi o e-book a respeito disso, que eu achei que fazia anos que eu falava, um dia eu vou escrever.
E aí escrevi o e-book Reino de Sacerdotes, com o intuito de trazer um entendimento de como o reino de sacerdotes, ou reino e sacerdotes, lá de Apocalipse, não está falando a respeito de uma promoção dos homens ou uma nova missão dos homens, mas é Deus trazendo ao cumprimento, aquilo que ele sempre desejou antes da fundação do mundo. Sim. Então, a matéria, ela passa pelas escrituras todas como uma maneira de olhar para a vontade e plano eterno de Deus para criar para si uma família, um povo que vai se unir a ele como filhos por meio da obra redentiva de Jesus. Então, nós não somos aqueles que estão sendo premiados. Na verdade, ao olhar para a Bíblia a partir de uma perspectiva sacerdotal, se descobre que é Deus transformando o coração da criatura livre que ele criou ao conhecer a sua natureza livre, que sempre escolhe contrário de Deus, mas tendo sido criado para amar Deus. Plano original, né? E aí o processo redentivo de Deus é alcançar esse pecador por meio da obra de Jesus, por meio da graça, Sim. trazendo ele à compreensão. Olha a beleza do Senhor, olha a graça, olha a Sim. misericórdia de Deus. Eu merecia o inferno, mas pela sua graça, ele não somente me trouxe para dentro de casa, mas ele me fez filho. E por isso que os seres viventes, os 24 anciãos vão dizer: com o seu sangue, Jesus, você comprou homens de toda língua, povo, tribo e nação e fez deles um reino de sacerdotes. A mesma coisa que ele havia dito para o povo lá no Monte Sinai, que ele desejava. Eu vou fazer de vocês um tesouro peculiar, um reino de sacerdotes. Não vai haver outra nação como vocês. Mas a realidade do fim é de que ele não faz isso somente com o povo de Israel. Ele faz isso com todas as nações. Sim. Porque ele queria isso desde o princípio, de que todas as nações alcançassem o conhecimento dele, se relacionando com ele, encontrando prazer nele e representando ele na criação. Como Paulo vai dizer, o mistério da vontade de Deus é esse, de que desde antes da fundação do mundo ele sempre desejou isso. Sim. De que no céu e a terra convergessem em Cristo Jesus, para o louvor de sua glória. Então, o sacerdócio não é a respeito de fazer e não fazer, pode e não pode, roupas e mesas. Não é estético. Não é estético, exatamente. É a respeito do conhecimento de Deus expressado por meio da criatura que ele criou para isso, para essa função. A gente vai indo pro fim da nossa conversa, mas eu queria pedir para você deixar uma perspectiva de como você enxerga o tempo que nós estamos vivendo. Eu sempre acho uma pergunta um tanto pretensiosa, né? O que é que Deus está fazendo no Brasil? Eu acho que nós somos incapazes de dar uma resposta completa disso, porque Deus está fazendo muita coisa no Brasil. Então eu não faço essa pergunta porque eu acho que quem está no clã da oração sabe mais. Mas da sua ótica, da sua perspectiva, o tempo que a gente está vivendo, social, tensões, dificuldades, crescimento, igreja. Como é que você percebe o fazer de Deus na nossa geração? E aí, ligado a isso, deixa uma mensagem de encorajamento para aqueles que aspiram ao ministério, porque eu acho que eles podem olhar para a sua vida, Nath, e se inspirar de que Deus é capaz de fazer. Eu não tenho pretensão de dizer o que Deus está fazendo, porque eu acho que Deus está fazendo o que ele sempre fez. Deus está mostrando sua misericórdia por meio de Jesus Cristo, chamando todo pecador ao arrependimento. E ele pega esses pecadores arrependidos e inclui eles no corpo de Cristo, chamado igreja. Então, algo que eu acredito e espero que seja uma ênfase dos nossos dias é justamente que essas pessoas que foram alcançadas pela graça de Deus, mas que estão desconectados da igreja, do corpo de Cristo, venham ser agregadas novamente ao corpo de Cristo. Nós tivemos alguns anos onde
houve um debandar da igreja por sua corrupção, por sua distorção de pensamentos e Da igreja da como realidade. estrutura, né? Isso, da igreja como estrutura. Mas a igreja de estrutura, ela é representativa Sim, da igreja real de Jesus Cristo global. sim. Ela é ela é uma representante. Ela é, querendo ou não. Então, seja ela uma igreja caseira, ou seja ela uma igreja num prédio, ou seja ela a maneira que ela se parece, ela é uma igreja. Ela é o farol. Ela é o farol. Ela é melhor que o farol, eu diria, ela é o aprisco de Jesus. Sim. Então, ovelha que não está dentro do aprisco de Jesus não é ovelha de Jesus. Porque ele diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, se você está ouvindo a voz e não está sendo congregado à igreja, algo está errado. É igual eu estava falando sobre a parábola do semeador, a ideia de como a semente que caiu entre os espinhos e a semente que caiu em solo fértil se parecem demais. Elas são iguais. As duas cresceram. As duas se tornaram frondosas ou grandes, né? Mas a diferença entre elas é de que o espinho das preocupações da vida e das seduções da riqueza, que são os espinhos, sufocam a planta para que ela não dê fruto. Sim. Aquele que é solo fértil dá fruto. Isso não é número de conversões que você teve ou número de dízimo que você dá. Isso é falando a respeito dos frutos de arrependimento de uma vida de obediência ao Senhor Jesus. E se você se chama cristão, solo fértil, alcançado pela graça de Deus, não tem como você não obedecer e não seguir o conselho bíblico de congregar, Sim. de se submeter ao diferente, de se submeter ao chato, de se submeter ao cara que ama mais a Deus que você e o cara que ama menos a Deus que você. Sim. O cara que ora mais e o cara que ora menos. E o cara que vai te perguntar, e aí, e você? Tá pecando? Como tá seu coração? Sim. E você tem que abrir o seu coração para pessoas que você achou não queria, Sim. não iria naturalmente. Isso é parte do processo do Espírito Santo no meio das nações para a preparação de homens e mulheres que amam a Deus nas dificuldades, na bonança, por meio dessa submissão. Amém. Então, a nossa oração é sempre que o Senhor venha edificar a sua igreja. A igreja de Cristo é importante. Se isso por meio de movimentos, se isso por meio de avivamento, se isso por meio da oração, se isso por meio da maneira que for, o nosso desejo é que a igreja brasileira chegue à maturidade Amém. E ao conhecimento de Deus, não frufrus, Sim, não sim, sim. embelezamento, não maquiagem, realidade. Sim. Entendeu? Então é isso que a gente busca e é isso que a gente incentiva. E um conselho para quem sente-se chamado para o ministério, que Um você daria? conselho para os jovens. Assim, essa geração, diferente da minha geração, eles têm uma oportunidade que eu não tive, que eu sempre vou empurrar para isso. Nós, talvez até você é mais novo que eu, mas você teve essa dificuldade também. Na minha época, não tinha YouTube para eu procurar curso de teologia grátis ou curso de Bíblia. Eu não tinha isso, não tinha... vamos ouvir um podcast agora de 4 horas a respeito de introdução bíblica. Vamos ouvir agora um cara falando sobre hermenêutica, 6 horas. E tudo de graça. Isso, de graça. Não, eu lembro que quando a gente falava assim, eu quero estudar mais a Bíblia, logo a opção que nós tínhamos, porque assim, eu também vim de uma comunidade onde a biblioteca, a livraria da igreja não continha títulos que enriqueciam o conteúdo teológico. Era mais devocional. Histórias. Cara, o que a gente fazia, a gente comprava Bíblias com comentários no rodapé. Pois é. E o rodapé era muitas vezes o único recurso teológico que a gente tinha. Pois é. Então, o meu incentivo para as pessoas, até a Ion School, que é um curso que eu comecei com esse desejo. Eu criei a Ion School pensando assim, o que eu diria e como eu ensinaria a próxima geração se eu pudesse. Esse foi o foco. Então, quando eu criei as aulas de bibliologia, introdução ao Antigo e Novo Testamento,
o meu pensamento, eu tinha meus filhos em foco, Sim. em mente. Era o que eles precisam saber que eu não sabia quando eu tinha lá 17, 18 anos, procurando meios de amar o Senhor de uma maneira mais consciente e melhor. Então, o que eu diria é não negligencie ou não ignore a oportunidade do conhecimento com medo do erro, mas procure também meios de descobrir como discernir bons mestres de falsos mestres. Então, você vai encontrar pessoas pregando no TikTok, no Instagram, em todos os meios possíveis, no YouTube, mas para quem está começando é muito fácil você ouvir o cara profundamente teológico, o cara profundamente herético, e os dois você vai sair, cara, que pregação incrível, sem saber discernir o certo e o errado em relação à história da igreja, à doutrina da igreja, tudo. Então, eu diria, procure maneiras de se apaixonar pela Bíblia primeiro, se apaixone por Jesus em oração e busque professores confiáveis para te instruir em coisas periféricas, seja na teologia, caso você queira se aprofundar na teologia, ou na devoção, ou em adoração, ou seja lá o que for. Amém. Mas procura professores que primeiro te expliquem a Bíblia. Amém. Depois você vai para outros lados mais difíceis e profundos, mas se apaixone com a Bíblia. Amém. E aí não foque tanto em como vai ser o seu ministério futuro, o que você vai fazer. Nisso eu sempre me lembro do Mike Bickle dizendo, se você procura um chamado, eu tenho um chamado para você, o chamado que é para todos os cristãos. Ame o Senhor Deus de todo o coração, com toda a sua alma, com toda a sua força. Esse é o seu chamado. Então, como isso vai ser mostrado eclesiologicamente falando... É secundário. É secundário. Sim. Que você esteja amando o Senhor de todo o coração e Ele te encontre fiel. Amém. Onde quer e fazendo o que quer que você esteja fazendo. Web, muito bom ter você aqui. Nós estamos felizes de Delícia. receber você essa semana. A gente ainda tem muita coisa para viver, né? A gente está no meio de uma conferência também, no meio da Orai. A hora que vocês assistirem esse episódio aqui, a Orai já vai ter passado. Mas a gente está vivendo um dia incrível aqui hoje. Obrigado. Manda um abraço para a Nath, para as crianças. Acho que eles vão assistir você nesse podcast. É um grande prazer te ter aqui, meu amigo. Amém. Deus abençoe você. Se você é novo aqui, não esquece de se inscrever nesse canal. E se você gosta das histórias relacionadas ao movimento de oração, manda esse vídeo aqui para alguns amigos, para encorajar também na boa obra que Jesus tem feito na igreja brasileira, especial aqueles amigos que estão ali laborando e trabalhando para construir para o Senhor algo que eles sentem chamados para Deus, chamados da parte de Deus no movimento de oração. E nós nos vemos no próximo episódio do nosso podcast. Deus abençoe você e até a próxima.